Fala pessoal, tudo jóia? Estamos aqui hoje no nosso último podcast especial Dia das Mães. É isso aí. E hoje a gente vai receber uma convidada muito especial pra gente, certo? Uma menina muito simpática, muito guerreira, determinada. E hoje receberemos uma mãe atípica aqui. É isso aí. Ela que é mãe de um príncipe aí de 3 anos, o Gael, tá? E hoje nós vamos receber uma pessoa que tem nos ajudado muito aqui na nossa equipe. Ela que cuida aí da parte financeira da empresa. Com vocês, Laiane! Nossa, eu tô muito feliz de estar aqui, muito honrada, recém-chegada da empresa, já tá sentando na janela, né? Mas assim, pra mim é muito especial estar aqui, muito honrada mesmo, porque ser mãe é o que eu amo, também amo trabalhar aqui, mesmo tendo só 3 meses, eu venho com prazer, é o que eu amo fazer. E tô muito feliz e tenho certeza que vai ser lindo hoje. Ah, isso aí. Lai, olha só, hoje nós vamos falar um pouquinho assim de várias coisas. Então, gente, pra quem não sabe, a Laiane, ela descobriu recentemente... Contando em primeira mão aqui. Em primeira mão aqui, então... Eu acho que nem os amigos sabem, não, né? Só as pessoas mais íntimas mesmo, as pessoas que convivem com a gente, nossos pais, nossos avós, os padrinhos do Gael, né, que são pessoas importantes. Fora isso, vocês, né, que são importantes no trabalho aqui, mas para as outras pessoas que convivem, que viram a gestação nas redes sociais, acompanham o Gael pelas redes sociais, ninguém sabe ainda. E coincidentemente hoje faz 1 mês, exato. Lai, conta pra gente aí um pouquinho do que você descobriu, qual foi o diagnóstico do Gael, conta pra gente um pouquinho aí de como tem sido pra você aí ter recebido esse diagnóstico. Assim, tá muito recente, como eu falei, tem 1 mês, mas mãe sente. Então eu tenho um laudo médico há 1 mês, mas desde quando eu comecei a ver as diferenças dele, eu já fui pesquisando. As diferenças dele começaram depois de 1 ano e meio, por aí. Porque antes desse período dos primeiros meses, Gael olhava no olho, fazia o contato visual, Gael balbucejava, você falava mamãe, angu, né? Que ele sempre ensina o angu primeiro. Ele fazia, brincava normalmente, andou aos 11 meses. Então, assim, até então, não tinha nenhuma preocupação, tá se desenvolvendo normal, de acordo com os meses e tudo mais. Depois de 1 ano, 1 ano e meio por aí, eu senti diferença nele em alguns comportamentos. Tipo, um brinquedo, um carrinho que uma criança brinca normalmente, ele virava o carrinho de ponta cabeça e girava. Girava todos os objetos, ele tinha prazer em girar. Alinhava, né, enfileirava. A organização. Ele enfileirava objetos, ele enfileirava os sapatos, o que tivesse brincando ele enfileirava. Mas ele não tinha nenhuma crise, que também é um dos estereótipos do autismo. Ele sempre foi muito carinhoso. Só que eu não tinha conhecimento nenhum, eu só sentia uma diferença no comportamento do Gael. Fui pesquisando e Google acaba com o pensamento de qualquer pessoa, né? Que lá dá tudo, dá do pior ao melhor. Exatamente. Não, e a gente, tipo assim, vendo os primeiros sinais, falei, não, vou dar um Google aqui. Aí ainda dei de informação, aí eu fiquei louca. Deixei Matheus louco também. Aí eu já fui sentindo a diferença, só que eu me travava muito a levar ele no médico. Por quê? Antes dos 2 anos, não é todo médico que dá laudo. O diagnóstico, né? Antes dos 2 Às vezes anos. É difícil fechar o diagnóstico, né? Então, teve também um período de mudança e tudo mais. Então, a gente só foi levar mesmo agora, 1 mês atrás. Só que, normalmente, elas dão o laudo depois de 3 sessões, 4 sessões. Fomos da primeira tranquilos. Eu, no fundo, por tudo que eu já havia pesquisado, por conhecer meu filho, eu já sabia que tinha ali, eu só não sabia qual o grau, né, de suporte. Na primeira consulta, ela já deu 2 laudos. Ela falou assim, a consulta assim, super atenciosa e tal, 1 hora mais ou menos. Ela falou, já fechei 2 laudos. Aí meu esposo contava que TDAH seria um deles. Porque ele achava que era TDAH, como se o TDAH fosse confortar ele de ser algo menos chocante do que o autismo. Aí ela fechei para autismo de suporte 2, grau de suporte 2, e TDL, que é transtorno dissociativo da linguagem. Que ele vai ter que fazer terapias com a fono para ele falar a palavra de uma forma mais correta, tipo, a pronúncia dele, né? É o 4, ele fala aito. Então ela falou assim, se eu ouvir o Gael agora falar, eu vou entender o que ele fala perfeitamente? Eu falei, talvez não, porque eu como mãe já consigo assimilar as palavras. Então, é TDL e autismo. Na hora que falou autismo, uma neuro,
aquilo foi suando no meu ouvido. Mas assim, os pais têm aquela fase do luto, né, que a medicina fala. Só que essa fase eu vivi antes do laudo. Então eu não vivi essa fase do luto após eu não tô vivendo ela agora, né, que 1 mês que eu recebi. Eu já vivi ela antes. Porque eu já sentia, eu sabia, o pouco que eu havia pesquisado, mesmo pelo Google, eu já sentia que, pô, é meu filho. Ninguém conhece um filho melhor do que os pais. Eu acho que assim, a grande dificuldade, eu acho que é muitas das vezes os pais aceitarem e buscar realmente o diagnóstico. Porque né? Tem muitos pais que não aceitam e tardam esse tratamento. Isso só prejudica a criança. Porque acham que é uma doença que não tem cura. Só que não é tratada na medicina como uma doença. É um transtorno do espectro. Então, assim, o TEA, né? Transtorno do espectro autista. É um transtorno social. Ele tem dificuldade de socialização. E quanto maior o grau de suporte, né? Maior o grau do autismo. Que é suporte 1, 2 e 3. Quanto maior o grau de suporte, menor a socialização. O Gael, eu acredito, né? Foi só uma consulta. Que ele poder descoberto com 3 aninhos, acabou de ter 3 anos, o grau de suporte 2 foi o que a médica falou. Ele vai regredir com o tratamento. Por ele ser muito novinho, então ele não sabe expressar, falar ainda o que ele está sentindo. Normalmente então, uma criança da idade dele, que é igual a Isadora, né? fala, mamãe, tô com dor aqui na barriga, mamãe, eu quero água, mamãe, xixi, até vai desfraldar. O Gael não. Quando ele quer água, ele pega na mão e leva até onde tem água na casa, que ele sabe, que é a geladeira ou o bebedouro. Então, assim, mamãe. Ele falou mamãe recentemente. Entendeu? Quando ele me quer, ele vai até mim. Então, é isso que as terapias vão ajudar ele a viver melhor socialmente, a viver melhor independente. Né? E foi o que a médica falou. Falou assim, ó, se você não tratar, ele vai subir com um suporte maior. E se você tratar, ele vai regredir e ser um adulto normal. E você tá conseguindo as terapias? Tá sendo fácil? Não, é muito difícil. Muito difícil. Porque o autismo é pouco falado. Né? O autismo começou a ser falado agora, recentemente. Antigamente não se falava, de autismo, né? Então, assim, eu soube que tem muitos direitos, né? Só que esses direitos são quase impossíveis de conseguir pelo Estado. E toda terapia é um valor muito alto. Eu compartilhei com vocês. Assim, é chocante, porque eu preciso de 3. Psicomotricista, que é para escrever, comer, colocar roupa. A terapia ocupacional e a fono. Todas elas uma vez na semana. 12 sessões cada uma. E cada uma em torno de 150 a 120. Então, assim... eu falo assim, não é todo... Porque, assim, primeira coisa, eu acho que é difícil, às vezes, os pais aceitarem para poder buscar um diagnóstico. Depois que tem um diagnóstico, muitas das vezes as pessoas não têm condições de fazer o acompanhamento, o tratamento ali para a criança regredir ali. Desenvolver, né? Porque não é barato, não é um tratamento que é barato. E por mais que tenha assim, o auxílio do Estado, que é em torno de um salário mínimo, eles usam no critério da miserabilidade, que você pegando o que tem que ter a renda de cada pai para você conseguir, é metade de um salário mínimo. Então, quem que vai ganhar metade de um salário mínimo? Como é que vive com metade de um salário mínimo pra você conseguir um benefício? Um benefício, né? Então, você tem que pagar advogado. Enfim, não é só... Os pais não lidam só com o laudo. Os pais também lidam com o pós-laudo. Que assim, eu falei com meu esposo, a gente não tem tempo pra ficar triste. É isso aí. A gente tem que sacudir a poeira e encarar de frente e ir atrás, entendeu? Ir atrás. Um trabalha para as coisas de casa, outro trabalha para... Porque eu também não vou esperar pelo Estado, eu não vou. Eu até conversei com vocês. Eu não tenho tempo, porque eu quero meu filho um adulto. Gente, olha só, inclusive aí quem tiver algum conhecido, quem tiver alguma outra forma de ajudar aqui, eu tenho uma paciente aqui também, porque a gente prazer, tipo assim, tá? a paciente se torna amigos da gente, né? E tem a paciente que também que é mãe, é atípica, já me indicou lugares mais baratos, já falou, já me deu, já descobriu o laudo há mais tempo, então tá meio que me encaminhando. É porque assim, o laudo do Gael é recente, né? Tem um mês aí que você descobriu. Não, e o bom de ter contato com os pacientes, ter atividade, que o que você não sabe, eles indicam, conhece alguém e te orienta. Então, assim, isso é muito bom. E assim, hoje é Dia Internacional da Família, certo? E cara, é justamente isso que eu falo muito, assim. Eu falo isso entre a gente, assim, colegas de trabalho, que a gente é uma família aqui, entendeu? E a mesma coisa acontece com os pacientes. Sabe, assim, a gente começa a entrar na vida dos pacientes, porque o paciente traz marido, traz filho, traz sogra. Você tem atividade ao ponto de se abrir e pedir uma ajuda, né? É isso aí. E daqui a pouco, assim, você sente que o paciente é da família.
Entendeu? É muito legal, eles começam a te acompanhar no Instagram, começam a comentar e você vai na rede social dele, aí você interage também. Não, assim, então vale bem ressaltar legal. que desde o dia que eu recebi o convite, eu comentei em casa, eu falei, cara, por mais que a Marcelo e a Camila, cada um tem seu jeitinho, mas a forma como vocês, o pouco tempo que vocês têm pra interagir, sem estar trabalhando, sem estar atendendo a correria da clínica, procurar saber da vida dos funcionários, entendeu? Entender o que tá passando, tomar aquela dor, entendeu? Sentar, conversar. E isso você não encontra em qualquer trabalho, você não encontra em qualquer empresa. É humanizar o trabalho, por mais que esteja na rotina, na correria. Então, até conversei com ele, falei, cara, isso é muito legal, isso é muito importante, porque a gente passa a maior parte do nosso tempo aqui na clínica. E o fato de você se interessar em saber da vida de cada... Você sabe da vida de cada um. A particularidade da vida de cada funcionário, eles sabem. Se separou, se casou, se tá namorando, se engravidou. Isso é muito importante. Isso faz porque muita os funcionários diferença. me colocam nos melhores amigos. No Instagram. No Instagram, eu fico sabendo tudo. Eu sou foca toda. Isso faz toda a diferença, isso é muito importante. Na segunda-feira a gente já sabe quem não vem, né, amor? Quem Aham. foi pro pagode. O atestado! Atestado mentiroso! Ai, Olá, assim, quando a gente fala assim, questão de autismo, questão de até síndrome de Down, de qualquer outro problema, a gente sabe que a gente precisa de um suporte, tá? Porque, cara, trabalhar, lidar com a criança, ficar o dia inteiro, levar pra terapia, levar pra escola, então, assim, consome muito tempo e a gente precisa de uma rede, suporte, de uma rede de apoio. Eu falo assim, que é difícil, que, por exemplo, eu e Camila aqui, cara, nossa rede de apoio aqui, cara, normalmente são vocês aqui da clínica. Entendeu? Igual hoje a gente tá gravando podcast aqui, que a Lei que tá ali, a Lei e Thalita que estão ali com uma da a janta enquanto tá Isa. atendendo, outra lá pra dormir. Outra lá pra dormir. Outra lá busca na escola. Então, assim, vocês são a nossa rede de apoio aqui. E como é que é a sua rede de apoio aqui em Rio das Ostras? Então, eu fui ter rede de apoio agora, poucos meses, porque eu nunca tive rede de apoio. Eu já morei no interior do Rio, em São Fidélis, que é onde eu nasci. Já morei em Portugal e hoje eu moro aqui. Então, eu fui ter rede de apoio agora. Então, assim, ser mãe é muito difícil. É muito difícil. Qual que é a sua maior dificuldade hoje? Hoje eu não tenho dificuldade, eu já tive muita dificuldade. Hoje, graças a Deus, eu cheguei, tipo assim, numa parte da maternidade onde eu consigo vir trabalhar em paz. Porque eu sei que ele tá com a minha avó, que é quem cuida dele hoje. Que ele tá bem, ela fala comigo o tempo todo, se ele comeu, se ele tomou banho, enfim, o que aconteceu. Mas o pior foi quando eu saí do país, quando eu morei em Portugal. Eu até contei pra Marcelo, foi 1 ano morando num quarto. Então, assim, eu não tinha rede de apoio pra deixar Gael pra ir tomar um sorvete com meu marido. Eu não tinha rede de apoio pra tomar banho. Eu tinha que levar Gael pro banho comigo. Então, isso foi da hora, do dia que ele nasceu até recentemente. Eu curei o umbigo, eu dei banho nos primeiros banhos. Ele nasceu em Portugal? Não, ele nasceu em São Fidélis. Nasceu em São Fidélis. Com 1 ano a gente veio pra Rio das Ostras, ficou 6 meses se preparando pra viajar. Ficamos 1 ano em Portugal e voltamos. Então, assim, ele nunca teve casa fixa. Ele tá tendo casa fixa agora. Gael, assim, é por isso que eu falo, cara, ele é especial demais, porque ele é tão novinho, ele foi muito nosso amigo. Ele entendia, tipo assim, ele se adaptou ao clima, ele se adaptou a uma casa igual a primeira casa que a gente foi pra Portugal, era igual uma gaiola. Matheus tem 1,90 m, ele tinha enganado abaixado. Nós ficamos nessa casa, acho que um mês e meio. Então, tipo assim, ele tinha um espacinho, tadinho, de 2 metros quadrados pra brincar. E ele brincava e não me dava trabalho nenhum. Então, assim, depois, o frio se adaptou ao frio, a gente só tinha um quarto, porque lá é normal você alugar só um quarto. Então, eu fiquei num quarto 1 ano. O Matheus saía pra trabalhar, a gente dividia essa casa com outro casal, que era o dono da casa. Então, eu não podia soltar ele pra brincar, uma criança na idade dele, pra brincar no corredor, na cozinha, porque tinha gente usando a cozinha. Então, a maior parte do tempo foi eu e ele num quarto. Então, assim, imagina na minha cabeça, sem rede de apoio, já desconfiada, sentindo que ele tinha já alguma coisa, algum problema. Presa dentro de um quarto. Foi lutando com depressão, foi lutando com ansiedade, foi tentando não passar isso pra ele, porque ele é uma esponjinha. Ele absorve tudo. Tem até um vídeo de um ápice meu da tristeza, que eu já não tava aguentando mais, que foi no mês que a gente comprou a passagem pra voltar.
Eu chorando, falando com a minha mãe no telefone. Ele simplesmente veio até mim, sentou no meu colo e ali ele ficou por mais de meia hora sem se mexer. E é uma coisa que uma criança de 1 ano e meio nunca, se ela estiver doente, ela vai fazer. E ele ficou triste o restante do dia. Eu falei, cara, eu não posso passar isso pra ele, porque isso vai prejudicar ele. Então eu tinha que me fazer de forte. Num quarto, nem cama a gente chegou a comprar. Então era a gente num quarto com um colchão, eu e ele o dia inteiro, porque o Matheus saía pra trabalhar às 8, voltava às 11. E ali eu passei 1 ano. Então eu falo que Portugal já tem um vínculo muito forte mãe e filho. Mas o vínculo que eu e o Gael criamos ali dentro daquele quarto 1 ano é surreal. É surreal. Às vezes são coisas que acontecem, que às vezes precisam acontecer na nossa vida, com certeza. Né? Às vezes você se arrepende? Não. Porque eu acredito muito que Deus tem tudo escrito, né? Preparado. Propósito. A Laiane, o Matheus, o Gael eu nem conto porque uma criança está formando para a Adelina. Mas os 2 adultos que foram para lá nunca são os mesmos que voltaram. Nunca. A maturidade. Eu saí daqui uma pessoa muito, tipo assim, materialista. Não volto aqui nem para visitar. Com uma ilusão de uma vida. Mesmo sabendo da realidade que ela é de imigrante, com uma ilusão danada. Voltei com o pé no chão, voltei sabendo do meu lugar, voltei tendo procurar suporte pro meu filho, tratamento pro meu filho, porque lá não se fala em autismo, a medicina lá é um pouco retrógrada. Então, assim, foi uma experiência que eu não tiraria da minha vida de jeito nenhum. Somos 2 pessoas totalmente diferentes e prontas para encarar o que deve, o que a gente passou lá 1 ano, o que vier, minha filha, tranquilo. Você imagina só, o pessoal que vai pra fora, eles acham que a vida de imigrante é 1000 maravilhas. Tipo assim, eu vou pra lá, vou ganhar $10 mil, 10 mil euros. Cara, e vou voltar milionário. Só que assim, ninguém entende que você ganha em euro, gasta em euro. E ganha em dólar, gasta em dólar, né? Porque a gente é mais dos Estados Unidos, né? A gente não conhece lá. Aí pra gente, eu fico pensando assim, caraca, é muito difícil. Aí você fica imaginando assim, vou morar em um quartinho. Caraca, que sufoco. Porque eu fico imaginando. Não é imagina morar no eu quartinho. e Isadora no quartinho. Que ainda tem um casal diferente. Esse que é o problema. Que é um povo que você não vai poder tomar banho todo dia. Intimidade você esquece. Que também não conversa. Que não é igual o brasileiro que já tá na sua casa dando bolinho, né? Eu tinha que fazer comida rápido pra quando o outro casal chegasse, usar a cozinha. Tinha noite de Gael chorando. E eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque vai acordar o outro casal que tá aqui do lado. E era uma criança. E aquilo me irritava e estressava o Matheus, porque a gente não queria incomodar as outras pessoas. A gente esquecia. E era choro. Quantas madrugadas de crise de ansiedade, de choro. Quantas madrugadas que eu pegava ele, colocava no carrinho. Porque pra ir pra um shopping, eu tinha que pegar 2 ônibus. Então eu pegava, arrumava ele, me arrumava. Só pra ele sair de casa, pra ele dar uma volta. E o único lugar que eu ia no shopping, que é onde eu guardei o caminho. E a última vez trabalhava também. Então eu falei, cara, eu preciso fazer isso. E quando ele tava de folga, a gente saía. Vocês conheceram muito? Conheceram muitos locais? Conhecemos, assim, o Porto, o centro do Porto, e Lisboa. Porque aquele negócio, ou a gente vivia, ou a gente conhecia a Europa. É porque, assim, cada realidade é uma realidade. Um casal jovem como eu e o Matheus, sem filho, não volta. Se só volta, se sentir muita saudade. Entendeu? Começam trabalhando, não conquistando as coisas, não se adaptando ao país, não volta. Agora, cara, eu fui sem rede de apoio nenhuma, com uma criança de 1 ano e pouco. Como? E sendo imigrante, porque tem a diferença de tratamento. Tem já o peso de ser imigrante. E você também não podia trabalhar, né? Não tinha qualquer identidade. Eu fui visitar uma escola. Na hora que eu vi, assim, Portugal é um país lindo, assim, super apoio pra você ir visitar e tudo mais. Só que eles têm a cultura deles conforme nós temos a nossa. Quando eu fui visitar uma escola que eu vi a professora gritando, pegando pelo braço e colocando sentada assim, de uma forma, eles são meio rústicos assim, né? Eu falei, cara, eu não vou fazer isso com meu filho. Eu não preciso disso. Eu tenho uma rede de apoio, eu tenho mãe, pai, que são os avós dele. Hoje Gael é criado, é cuidado pela bisavó. Então assim, olha o privilégio, porque isso não é, isso é raro, entendeu? Então eu tenho uma avó nova, vou colocar meu filho pra passar uma situação dessa com uma pessoa que eu nem conheço, num país tão longe. Eu falei, não tem euro nem dólar que vale a pena algumas coisas, não tem. Então assim, nós fomos nessas condições.
Agora, tem pessoas que foram pra lá que não voltam, estão se dando bem, estão fazendo a vida. Então, assim, eu soube entender e tem que ter humildade pra voltar. Porque na hora que você vai, as pessoas... É que nem você falou. É as pessoas humildade. pensam que é mil Na hora maravilhas. que você voltou pra falar Na hora assim, que eu "Meu voltei, Deus, aí não deu nada ninguém entendeu certo nada, lá." né? Mas Acharam assim, que tava eu voltando falo, pra você pra não passear. pode se arrepender de não ter feito. Jamais. E foi a sequência de stories que eu fiz. Porque quando as pessoas viram que eu postei o Rios voltando, tá passeando visitar a família. E eu postei esse sequência de stories porque eu tava voltando. Na hora que porque as pessoas só viam os stories turistando. E nas cafeterias, se arrumada, de bota meio-dia. É porque todo mundo, a gente só posta no Instagram. Quem vê close não vê o corre, velho. Maravilha, ninguém As posta. vitórias. Ninguém posta no Instagram As você derrotas. levantando as derrotas, né? Eu vou postar no Instagram que eu no podcast do Tubidete. Eu trabalhando igual uma louca de segunda a sábado. Então, assim, é muito particular o fato de você imigrar com família e tudo mais, mas eu, tipo assim, a gente teve a humildade pelo chão, reconheceu. E foi a melhor escolha que a gente fez. A gente lembra, tipo assim, até hoje, o dia que a gente voltou. Meu pai entrou numa depressão profunda, porque ele quis muito esse neto. É o primeiro neto? O primeiro neto. Meu pai e minha mãe pediam um neto sem saber com quem eu tava namorando. Não interessava se o cara prestava ou não. Lá eu quero um neto, lá eu tô ficando velha. Então é um neto que ele tanto quis. Então assim, ele fez 1 ano, eu levei pra longe. Meu pai não conseguia trabalhar. Meu pai entrou na depressão profunda. E tem até um Rios, meu pai encontrando com ele, então encontrando com a gente. Cara, a emoção. Meu pai ficou doente, cara. Doente. Então, assim, foi a melhor escolha que a gente fez. Legal. E quando eu postei E tá o que perto eu da família é vivi muito lá, bom, né? quando eu postei o que eu vivi lá e o porquê de ter voltado, todo mundo super entendeu, apoiou, falou, isso é muito forte, porque realmente, o que eu vivi lá como mãe e como esposa, são poucas pessoas que aguentam. E a gente fala que o que o nosso casamento passou lá... Resiste a qualquer coisa agora, né? Sem vaidade, sem dinheiro, sem intimidade, com crise de ansiedade, com crise de depressão, num frio terrível, porque a gente não tá acostumado com esse frio de lá, né? Então, assim, o nosso casamento resiste a qualquer coisa, se Deus quiser. Porque lá foi prova de fogo mesmo pra ficar junto. Legal. E Olá, fala agora um pouquinho você como mulher, como esposa. Como que tá sendo? Como o seu marido tá te apoiando? Como que ele recebeu a notícia? Eu não contei pra vocês, mas Matheus é meu primeiro namorado. Foi meu primeiro namorado. A gente começou, eu tinha 14 pra 15 anos. Aí ele saiu de São Fidélis, foi pra Niterói. E eu saí de São Fidélis e fui Rio das Ostras. Com poucos meses de juntos. E novo, não tinha dinheiro, tinha que pegar dinheiro pros pais pra viajar, pra ir namorar em Rio das Ostras. Então todo aquele trâmite foi poucas vezes me ver. Nós namoramos quase 2 anos por webcam. Na época era webcam. MSN. Aí até que ficou assim, inviável, né? Porque eu não tinha como, ele não tinha dinheiro pra vir e tal. E ficamos 10 anos sem se ver, sem se falar. 10 anos. Sem saber notícia, sem nada. Sem mesmo um vínculo de amigos, nem nada. Nunca esqueci, né? Primeiro namorado. E eu sempre tentava engravidar. Porque o meu maior sonho sempre foi ser mãe. Sempre. Daquela de passar a mão na barriga. Até hoje eu tenho costume de passar a mão na barriga. Porque Pior que é verdade. Já teve outras vezes que eu olho ela passando a mão na barriga tá e falo, grávida. e às vezes a menina tá grávida, olha só. Porque eu era aquela criança que, cara, eu sonhava, eu brincava de boneca, eu sonhava em ser mãe. Isso desde que eu me entendo por gente. E eu nunca, cara, por isso que eu falo, que Deus escreve, não se apaga. E eu nunca engravidei. Eu achava o quê? Eu tenho problema. Eu sou estéril, eu não consigo engravidar. Não tomava remédio, não engravidava. E ele é a mesma coisa. Ele com o relacionamento dele lá, eu com o meu relacionamento aqui. Nos encontramos. Ele voltou a morar na cidade natal e eu aqui. Nos encontramos. Pra resumir a história, voltamos. 2 meses depois, Estava grávida. grávida. E está junto até hoje. Dia 22 desse mês, faz 4 anos do reencontro. Que dali a gente não se separou mais. E assim, eu falo que nós somos muito novos. Mas as situações que Deus coloca no nosso caminho, tanto Portugal como tantas outras, é um cordão de 3 dobras. E ele não se quebra. Uma forma a Bíblia fala, um cordão de 3 dobras não se quebra. Porque a partir do momento que você coloca Deus na sua vida, na sua família, você consagra o seu trabalho, tudo que você faz. Porque casamento não é fácil, cara. Casamento é muito difícil. Com um filho novo, cara, são poucos que resistem. E sendo novos igual a gente mais vê aí casamento falido depois que teve filho. Porque filho não salva relacionamento. A pessoa que tem filho
visando Achando que vai prender a o marido, pessoa vai prender a e esposa. salvar o relacionamento, isso é a maior ilusão. Muito pelo contrário, você se separar do que, porque sua intimidade fica pra depois, o cansaço do trabalho, da rotina, o filho cansa, ser mãe, ser pai é muito cansativo, é muito difícil. Então assim, a gente decidiu ficar junto, venha o que vier. Porque, cara, eu não sei vocês, eu não tenho paciência mais pra conhecer ninguém. Aquele trâmitezinho de início, de mensagem, pelo amor de Deus, a gente sabe onde vai terminar. Vai terminar nos dois com roupa velha, sentado no sofá na televisão, cansado. Então a gente decidiu ter essa fidelidade e esses princípios que a gente não abre mão. Mesmo sendo novos, mesmo tendo toda, no dia a dia, né, tudo fazendo conspiro pra você se separar. A gente não abre mão. A gente fala, nosso filho não vai ter padrasto nem madrasta. Assim, como é que a sua rede de apoio, certo? Porque assim, você já desconfiava, você já tinha alguns pensamentos ali, você chegava a comentar isso com seu pai, com sua mãe, e eles chegavam a falar alguma coisa com você? Como é que era? Na verdade, assim, alguém chegou a comentar com você, eu tô coisa achando também. alguma coisa assim estranha no Gael ou Não. nunca? O pessoal tem vergonha de falar. Eles acham, porque pessoas mais antigas, assim, Eu acho que é falam, loucura meus da sua pais cabeça. achavam que era tudo. Não, porque tem aquele negócio, porque o tio dele começou a falar com 3 anos, porque eu demorei a andar. E eu falava assim, cara, eu tô pesquisando e a Gael sim tem que ser diagnosticada, tem que ser do médico, porque isso aqui não é normal. Só que ele sempre, tinha sempre uma negação, sabe? Não, mas deve ser da idade, deve ser porque viajou para outro país, deve ser porque você sofreu estresse na gravidez, mas nunca assim, aceitavam 100% o laudo. Então quando a gente chegou com o laudo, cada um reagiu de uma forma. Eles sabiam que você ia no médico? Sabia. Mas assim, esperava um TDAH, como eu falei, né? Um déficit de atenção. Sendo que ele é muito atencioso, extremamente inteligente. Eu falei assim, a gente já tem um laudo. Foi autismo de suporte 2. Minha mãe lacrimejou, meu pai desconversou, meio que tentou, tipo assim, não, mas é terapia, não sei o quê, né? Botando mais pra cima. Minha avó, que é mais antiga, achou que era uma doença terminal. Não é possível, não acredito, não tem como. Aí eu falei assim, vó, não é assim. Gael é saudável, Gael é bem, não é uma doença. Por mais que não tenha cura, tem um tratamento. Porque muitos adultos, o autismo agora é um assunto muito falado. Muitos adultos estão sendo diagnosticados agora. Tem muito adulto. Marcelo fala que tem TDAH. Porque esquece de tudo, né, amor? Nossa, eu tenho um esquecimento que me Marcelo já me esqueceu no supermercado, né? Meu pai me esquecia na escola direto. Então, tipo assim, aí a médica pergunta, tem alguém na família, porque ela é genética, né? E os estudos estão começando a comprovar de que parte disso uma parte é genética. né? Tem alguém na família, primeira pergunta que ela fez, que tenha TDAH, eu falei, laudado? Ninguém! Agora, que a gente desconfia, quase todo mundo. Aí ela falou assim, não, porque a gente, os estudos comprovam que parte é genética e tal. Então, cada um aceitou de uma forma, só que a gente tentou explicar e tal. E eles veem também que o Gael foi muito difícil de diagnosticar, porque era uma incógnita. Algumas coisas batiam, outras coisas não batiam. Mas depois que a gente vai estudando, a gente vai vendo que tem cada grau de suporte, cada criança age de uma forma. Mas o que eu achei legal assim, Lai, mesmo você tendo pouco tempo aqui, cara, como você encarou isso? Você já pensou se o seu filho sofreu algum tipo de preconceito? O que você vai fazer? Teve uma situação assim, num parquinho lá do condomínio, não foi um preconceito, mas tinha uma menininha lá, tinha uma menininha assim de uns 4 anos e tinha uma maior assim de uns 10. E Gael chegou a brincar. Ela, oi Gael! Ela virou pra mim, ele é autista. Mas ela falou num ar de tipo assim, ele é cadeirante, ele é como se fosse uma coisa tipo assim, cuidado com ele. Aquilo eu fiquei quieta, aquilo ficou na minha cabeça latejando dias. Falei, cara, eu não tô pronta pra lidar com isso ainda. Porque é uma criança. Eu não sei como a mãe ou o adulto passou essa informação pra ela, não sei nem como ela descobriu isso. Porque não tinha falado com ninguém ainda. Mas a forma como ela falou pra menina mais velha desse comportamento dele, mexeu muito comigo. Porque eu botei na minha cabeça que eu ainda não tô pronta pra lidar caso ele sofra algum preconceito ou alguma discriminação. Mas eu falo assim, esse final de semana a gente tava num casamento. E você viu que tinha uma criança que era cadeirante?
E, cara, assim, eu fiquei olhando ele, assim, admirando o tempo inteiro, sabe? Ele é uma criança cadeirante, e aí ele desce da cadeira, ele brincava. É porque assim, ele tinha as perninhas tortas, né? Então, assim, ele se locomovia ele conseguia se locomover arrastando. Ele mesmo que andava com a cadeirinha dele, a cadeirinha menorzinha, e aí, assim, ele chegava na área de brinquedo ali, na área tinha uma questão de brinquedo montessoriano, ele descia da cadeira, ia se arrastando, pegava os brinquedos, brincava de tudo ali, porque ele se sentava de novo na cadeira. E aí teve um momento que uma criança chegou pra ele assim, você é cadeirante? Aí ele olhou pra ele assim, sou cadeirante. Sabe, tipo assim, a ingenuidade às vezes da criança, entendeu? Talvez é a forma como pergunta, porque ela fez uma pergunta para ela ver aquela situação. Diferente da que eu passei, que foi um ar de discriminação, de tipo assim, cuidado, a forma que vai falar com ele, ou cuidado com ele, entendeu? Não, a forma como os pais se ensinam para as crianças a lidar com isso. Exatamente, eu acho que isso que é importante, assim, é como você vai ensinar para a criança a forma de receber o que vão falar, o que vão pensar, entendeu? Incluir aquela criança, independente do problema que ela tem, junto com porque a criança, ela é um cérebro zerado. A informação que é dada ali é a que os pais colocam. Então, para ela é mais uma criança. Agora, a partir do momento que os pais colocam de uma forma discriminativa, tipo assim, vai fazer com que aquela criança veja a criança com um problema diferente. E, cara, não é isso que eu quero. Então, assim, eu botei na minha cabeça que eu preciso aprender a lidar com isso, como eu vou responder, qual vai ser a minha reação. Porque não tem coisa pior para um pai e uma mãe ver um filho passar por uma situação dessa. Não tem. Realmente, assim, a gente sabe que não é fácil uma criança especial que seja, com qualquer outro ou graus diferentes de autismo, ou qualquer outro, alguma outra doença, do tipo, por exemplo, tem ou transtorno, tem aquela, cara, a Isadora gosta de ver ela, que tem bolhosa, epidermólise bolhosa. Cara, é super complexo você lidar com isso. A criança tem que ficar com faixa, porque senão machuca. Não pode ter contato físico. Não pode ter contato físico, senão tudo machuca. Então, assim, cara, não é fácil ser pai, ser mãe de uma criança especial. E a gente vê que, assim, a questão hoje de tratamento, de inclusão, cara, às vezes é difícil até se achar escola que aceita. A gente sabe que não é fácil. Não é toda escola que vai aceitar um autista grau 3, não é toda escola que vai aceitar qualquer grau de autista. Até porque eles também precisam de um acompanhamento especial. Então, assim, eu acho que isso tudo já dificulta a escola. E aí os profissionais têm que ter um treinamento diferenciado, né? Porque no laudo já veio que Gael, a médica solicitou uma professora de suporte, né? Tem um nome lá, né? Uma professora auxiliar, esqueci o nome agora. Só que já no laudo embaixo vem. E ela foi bem clara, por isso que eu falo que o autismo, assim, que você vai estudando, você vai vendo. Essa professora, as terapias não podem servir de muleta para criança autista. Porque senão ela nunca vai se desenvolver socialmente. Porque é um transtorno dissociativo. Ele precisa aprender a conviver em sociedade. Gael, até pouco tempo, não sabia brincar com outra criança. Passava uma criança com ele aqui, não que nada. Ele brincava sozinho. E ele gostava de brincar sozinho. Hoje, lidando com outras crianças, ele já pega na mão. Ontem eu vi ele sentado numa rodinha, cantando musiquinha. Então, tipo assim, é algo que tá acontecendo naturalmente. Nem as terapias ele começou ainda. É por isso que eu falo, se a gente, como mãe, como pai, não acreditar e não encarar e não lidar com isso, quem vai? Então, eu preciso acreditar que Gael vai ser um adulto extraordinário, super sociável e que vai ser só um laudo. Porque eu e o pai dele vão fazer de tudo pra isso. Porque a gente decidiu encarar. Foi como eu falei, eu não tenho tempo pra me lamentar. Eu já me lamentei muito. Eu já fiquei um ano me lamentando no quarto. É isso aí. Entendeu? E eu sei que ele precisa de mim. E ele conta comigo. E ele vai agradecer muito quando ele tiver adulto. Você vai, cara, meus pais me ajudaram muito e hoje eu tô colhendo fruto do que eles fizeram na minha infância. Então, a gente vê desenvolvimentos e o QI de Gael tá em análise ainda. Porque é desconfiável que ele tem um QI acima da idade dele, da idade. A gente testou, esses dias eu desconfiava que ele sabia ler. Não sei como, se ele decorou as sílabas, se ele decorou as palavras, porque o pouco de desenho que ele assiste é desenho educativo. E todo autista, ele tem ele se interessa por algo específico. Gael foram as letras. Fissurado desde sempre, letra, número,
cores, animais. Então, todo desenho que eu coloco pra ele é ensinando a ler e a falar. A de avião, B de bola. Eu peguei uma lousazinha que ele ganhou, escrevi casa. Sorte que eu filmei. Ele não leu, eu falei, não é possível. Ele leu silabicamente, casa. Escrevi amor, escrevi coração, escrevi todas as palavras que ele costuma ter acesso. E ele leu. Então, assim, tudo a gente tem filmado pra na próxima consulta mostrar. Porque a consulta com a neuro, pra quem, tipo assim, pra mãe, tem muitas mães que desconfiam do autismo e não sabem nem por onde começar. Então, assim, a dica que eu dou é, começa filmando. Todas as particularidades que você vê, filma e marca uma consulta. Porque isso vai ajudar muito, porque a primeira consulta é baseada nos pais. A criança vai ficar ali, brincando, interagindo, você vai estar com a neuro, com os pais, né? E é uma bomba de perguntas. Um monte de perguntas, enquanto ela vai preenchendo. Acabou as perguntas, ela fecha os laudos. Então, assim, você precisa estar muito atento ao comportamento do seu filho. Porque a primeira consulta é com os pais. Então, assim, tudo a gente filma e, inclusive, essa parte dele ler. E ele, assim, ele viu uma vez. Na segunda vez ele já sai, já decorou, já falou. Legal, então tem isso também da escola. Tipo assim, qual escola vai colocar Gael na série de acordo com o QI dele, de acordo com a idade? Entendeu? Então, assim, tem a escola pública. E cada vez vai ser um desafio novo, não tem jeito. Cada idade assim, cada fase que ele tiver ali vai ser uma vivência nova, vai ser uma experiência nova, vai ser uma novidade, entendeu? Porque assim, não tem jeito, a criança vai crescendo e ou vai regredindo ou vai ter algum quesito novo que vai aparecer ali nesse espectro ali, porque entendeu? E vai acontecendo. A gente, como pais, assim, independente se é atípico ou não, já tem desafios todo dia com as crianças. Sim, sim. Então, no autismo é um pouco a mais, né? Por conta dos direitos de conseguir uma escola, seja pública, seja particular, conseguir as terapias, conseguir o desenvolvimento dele e tudo mais. Então, são desafios um pouco maiores, mas se você não encarar... Olá, e a gente tá caminhando agora pro final do nosso podcast. E, cara, eu fiquei muito, muito feliz, assim, da forma como você compartilhou isso pra gente, tá? É muito legal a forma como você tá encarando isso de verdade, certo? E essa dica que você deu aí, super válida, porque realmente tem muitas mães que imaginam que seu filho tem alguma coisa, muitas vezes não quer aceitar isso. Tem medo do que vai ouvir. Medo do que vai ouvir, entendeu? Mas eu acho que é muito melhor ela se preocupar com o diagnóstico, de fechar um diagnóstico desde o início, precoce. desde o começo, assim, desconfiou e assim, igual a ideia que você deu, essa dica que você deu de filmar realmente os acontecimentos, tal. Cara, esse aí pra mim foi fantástico aí, tá? E eu queria saber, assim, o que você teria pra falar pra essas mães que realmente, assim, que muitas descobriu vezes recentemente, descobriu recentemente, igual você acabou de descobrir, e a forma de encarar como é que tá sendo isso pra você, e uma dica só pra essas mães, como elas podem encarar, porque a gente vê que você é forte, você tá sendo guerreira, mas a gente sabe que não é fácil. Eu imaginei que você fosse me fazer essa pergunta. E a primeira resposta que me veio na cabeça não é... Eu vou falar pras mães, mas se você conhece alguma mãe atípica, cara, dá um abraço nela. Sabe? Fala assim, cara, eu tô aqui. Igual vocês fizeram, tipo, vocês me deram um espaço pra eu falar. Porque quando eu descobri o lado, eu falei, Matheus, como é que a gente vai falar pras pessoas? Eu não quero falar assim, Gael, eu tenho um laudo. Gael agora é autista de suporte 2. E deixar pra pessoa imaginar o que ela quisesse. Imaginar até que meu filho tem um problema mental. Então, o espaço que eu tô recebendo aqui de tá falando o que é, como procurar ajuda, como descobrir e o que Gael, o laudo do Gael, cara, é muito importante. E às vezes, essa mãe atípica, ela ganha essa força e ela mostra uma casca por fora, só que por dentro ela tá cansada. Sabe, ser mãe é muito cansativo, cara. E ser mãe sem rede de apoio, igual eu fui, é mais cansativo ainda. E ser mãe sem rede de apoio e atípica é surreal. Então, assim, o conselho que eu dou pra... Se você conhece alguma mãe atípica, cara, dá uma atenção a ela, sabe? Dá um abraço nela. Fala assim, cara, conta comigo, eu tô aqui, vai passar, você vai conseguir. Seu filho vai ser um sucesso, entendeu? Você vai se gratificar muito por toda a dedicação que você tá dando pra ele. E pra essa mãe, vai ficar em paz. Que ela vai conseguir. Sabe, porque é pra ela correr atrás, passar com o dia a poeira. Se tiver que viver esse período de luto, vive, chora, questiona Deus, mas não passa as etapas. Se tiver que chorar, chora, mas
se regenera, sacode a poeira e vai pra cima, porque só você vai fazer pro seu filho o que ele precisa que seja feito. Porque se uma mãe não fizer, ninguém vai fazer, ninguém vai atrás. Então assim, você vai conseguir. Um laudo não é o fim, não é porque é algo que não tem cura que é o fim. E o seu filho vai te dar muito orgulho ainda, que é o que eu tenho certeza que o meu vai me dar. Ah, lindo, tá? Arrasou. Ó, foi lindo. Muito obrigado, tá? Por ter aberto seu coração aqui pra gente. E também porque veio contar ao público aqui, né? Então, Seus assim, amigos, ninguém parentes, tá sabendo. ninguém tá sabendo, assim, vão ficar sabendo através desse podcast, tá? E saber dessa forma guerreira, dessa forma forte, mas que a gente precisa de apoio, tá? E eu tenho certeza que você pode contar com a gente, contar né? com a gente. Quem estiver assistindo esse podcast aí, cara, quem puder nos ajudar, principalmente nessa fase agora de conseguir terapia, fono. de conseguir fono, vai ser o maior prazer, a gente vai receber com o maior carinho, tá? E pode contar com a gente sempre, tá? Obrigado de coração e isso é muito especial pra gente. Cara, eu que agradeço, assim, o que vocês fizeram, nem vocês têm noção da grandiosidade, porque o podcast tá nascendo ainda, né? Tá engatinhando. Mas, assim, hoje é um dia muito importante, porque não é só um especial por conta do mês das mães, mas é uma voz que vocês estão dando para mães atípicas que muitas vezes não tem nem aonde falar, aonde gritar, estão cansadas de explicar o que o filho tem. Então, assim, a visibilidade, o espaço, e eu, tão pouco tempo de empresa, Camila me parou no corredor, e aí, Laiane, soube, laudo, o que a médica falou. Então, assim, dar importância, porque é uma família, a gente tá aqui todo mundo junto, e a minha família torna a família de vocês, a família de vocês torna a minha. Então, assim, eu tô muito feliz, dentro dos meus melhores pensamentos, eu imaginar que eu ia poder falar essa notícia aqui no podcast dessa forma, de uma única vez e bem explicado. Eu tô muito feliz, muito grata mesmo. Isso Arrasou! é isso, arrasamos. Gente, ó, muito obrigado. E fica aí, encerramos hoje aqui o nosso podcast, nosso podcast. Mas vamos tentar, em breve eu acho que vai ter outro, não vai? Ai, Jesus! É isso aí, tchau, tchau.